Então, boa noite, pessoal. Hoje, então, a mensagem intitula-se A Parábola, pela perspectiva do pai, uma adaptação. Gunendra, meu filhinho, por que te foste para esse país sem nome, desconhecido e bravio, sem tornares a mim? Como árvore desfolhada, tenho rasgados e nus os braços erguidos em súplica que ninguém atende. A primavera nunca mais sorriu junto ao meu seio, engrinaldando meus lábios com miúdas flores de sorrisos breves. Nem as aves cantaram na minha boca leves murmúrios festivos, como nos dias do nosso Mujlis, no lar, aquecido pelo fogo do amor, reunido na lareira da amizade. Velho, como um córrego que não mais encrespa as águas a dormirem num leito construído, sofro e choro, clamo e espero, e tu não voltas. Ó filhinho amado, olho minhas mãos rugosas e recordo teus alvos dedos apontando os céus, coberto de carneiros de nuvens correndo no além. E novamente choro. Os olhos sem luz quase descortinam na dança das sombras, ao escurecer. Teu vulto imberbe à porta da entrada da cabana, onde vivo, e gritando corro para abraçar-te. E quando à noite, fitando a luz das estrelas, vestidas de encantamento para o baile suntuoso do lar, desgarro-me e voando procuro-te, como estrangeiro desvairado na terra onde te refugiaste desde há tanto, não te vê. E choro ainda. Ó Gunendra, meu filho, volta para cobrir de clara e suave luz a alma dobrada de sofrer, como uma liana sacudida e sem amparo, desse teu pobre pai que te não pode esquecer nunca. Vem desse país sem nome, desconhecido e bravio, filhinho, vem para mim e contigo leva-me também. Desejo partir seguindo ao teu lado, meu filho. Ó, vem. Rabindranath Tagore, por Divaldo, em Filigranas de Luz, no item Parábolas, é o canto número 12, de 1987, pela Leal. Bom, então, seguindo, se não bastasse a estranheza para aquelas pessoas, os camponeses que estavam ouvindo Jesus falar, se não fosse estranho o pedido da herança, mais estranho ainda foi o que aconteceu depois, né? Que foi o fato de o pai conceder a herança para o filho, né? Porque culturalmente, o que deveria acontecer? Então esse aqui é o segundo grande abalo para aquelas pessoas que estavam ouvindo a narrativa, né? Já foi um choque o pedido da herança, um choque ainda maior foi o pai dizer, não, tudo bem, vou dividir, então pode pegar, pega aí tua parte, né? Porque o que seria o mais comum? O mais comum, o cultural daquela região, seria que o pai disciplinasse o filho, corrigisse o filho, chamasse o filho e dissesse, meu filho, você infringiu uma lei gravíssima, uma lei ética gravíssima, inclusive uma lei religiosa, a lei mosaica, né, de honrar pai e mãe, e você vai ser punido por isso. Levando, em alguns casos, até a deserdar o filho. Você vai ser deserdado, né? Mas o pai não faz isso. Pelo contrário, o pai vai dar a herança para o filho. E outra coisa importante, também comum, que deveria ter acontecido, é que o filho mais velho, nessas situações, deveria ser um conciliador, deveria atuar como mediador, preservando a estrutura familiar, preservando aquela característica gregária daquele núcleo, daquele clã familiar que permanece gregário àquela terra, né? Que permanece unido, mesmo após a morte do pai. Imagine durante a vida, então, do pai. Não teria o menor sentido para isso acontecer, para essa ruptura acontecer.
Então, à luz das implicações do pedido, né, é ainda mais notável que o pai concorde. No ambiente do Oriente Médio, esperar-se-ia que o pai explodisse e disciplinasse o rapaz por causa das cruéis implicações do seu pedido. Então aqui é um resumo, né, uma frase que eu compilei, mas um resumo da ideia de todos aqueles autores, aqueles livros todos que nós trouxemos que tratam a cultura de forma geral da Palestina do século I. Né? Então o pai deveria, nesse contexto, repreender o filho, mas não o fez. Né? Já foi estranho para quem estava ouvindo. O pai, no entanto, faz o contrário, ele divide a terra. Né? O irmão mais velho, que deveria atuar como um conciliador, não atua, não intervém. Né? E o mais estranho ainda, nós comentamos, que é muito difícil você estabelecer as relações de venda de terras nessas regiões, porque a terra tem um aspecto muito diferente do que tem para nós. Né? As negociações da terra levam meses e ainda assim as pessoas às vezes não finalizam os negócios. Então o mais interessante é que o filho mais novo não só recebe a terra do pai, como vende a terra rapidamente. O que mostra que realmente não tem um vínculo àquela questão familiar. Né? É claro que aqui a gente está trabalhando o aspecto literal, depois a gente vai ver as implicações conceituais, interpretativas, porque Joana de Ângeles vai estabelecer uma relação com a interpretação espírita e a visão psicológica, né? Ampliando isso com a perspectiva psicológica para a compreensão dos princípios da doutrina espírita. Então aqui a gente tem um terceiro abalo, que é o irmão mais velho não atuar como um conciliador. Isso aqui passa meio que despercebido ali, se a gente lê a parábola e não entende o aspecto cultural. Mas depois a gente vai ver que isso é importante para entender o que este irmão mais velho também sentia intimamente. Quais conflitos ele experienciava, ele vivenciava, né? Porque por muito tempo se abordou essa parábola à luz da perspectiva do filho pródigo somente. E de um tempo para cá se interpreta ela também à luz do filho que fica. Tanto que alguns estudiosos sugerem que a parábola se chame a parábola dos dois filhos. Equivocados. Né? Para realmente evidenciar que não é só do filho pródigo. Tem também um filho que ficou, que talvez foi até pior no sentido de desenvolvimento psicológico do que o que partiu. A gente vai entender isso. Né? Pelo menos quem partiu teve coragem de assumir a realidade. Pô, estou infeliz, eu sou gostosão, sou autossuficiente, resolvo minha vida, dá a minha parte que eu me viro. Né? O que já mostra pra gente um ego inflado, né? Endeusado. Um ego que se vê maior do que é. Um ego que está para além dos seus limites. Isso é um ego inflado. Se ele está para além das suas medidas, dos seus limites, você acha que esse ego se relaciona com o self? Está nem aí para o self. Nem acha que tem um self. Porque esse ego vai dizer, não, eu dou conta das coisas, eu resolvo tudo, eu sou autossuficiente. Né? E aí a gente vai ver que esse é um grande perigo. Porque toda vez que nós nos colocamos numa posição superior, sem sermos, a vida nos faz descer. A vida nos traz à lona para percebermos a nossa inferioridade. É sempre assim. E quando nós nos colocamos numa postura de reconhecimento das nossas limitações, das nossas fraquezas, da nossa sombra, é isso que permite com que eu tenha mais consciência para controlar esses aspectos sombrios e superá-los de uma maneira mais efetiva. E com isso eu cresço de uma maneira mais efetiva. É se colocando numa posição de humildade, de reconhecimento da limitação, que a gente avança. Foi assim com Paulo. Foi assim. Saulo
aquele ego inflacionado. Detetor da verdade, só a sua forma de pensar, interpretar a lei é correta, quem pensa errado tem que ser perseguido, morto, né? Uma posição extremamente para além dos limites, que não reconhece as suas fraquezas, as suas sombras, a sua inferioridade. Jung vai dizer que esse é o maior perigo no processo evolutivo, porque a gente olha para todos os lados e não vê sombra, então a gente acha que não tem sombra, e as pessoas até nos avisam, nos falam, nos apontam, mas a gente não percebe, porque a sombra está, como diz Jung, embaixo dos nossos pés. É a sombra do sol do meio-dia. A gente olha para todos os lados e diz, não tenho sombra. Não, eu não sou invejoso. Não, eu não acho que eu estou certo. Não, eu não acho que eu coloco a minha forma de pensar sobre as pessoas. Não reconheço isso. E aí, nessa situação inflacionada, é que o self faz esse ego de perceber, não é você que controla tudo isso. Tem algo maior e a gente vai ter que estabelecer essa conexão. Para isso, vou puxar você um pouquinho para baixo, menos, para você perceber que tem outras coisas na vida, né? Então, essa postura do filho é uma postura, a gente já começa a perceber aqui, neurotizada, né? De uma postura de um ego, vivendo só para uma visão da vida, e o self vai trazer esse filho de volta a essa conexão, tudo bem? E aí, naturalmente, o quarto abalo, que é o filho mais novo, então, vender rapidamente a terra, justamente porque era difícil, e ainda é. Essa negociação, como dissemos, leva tempo, né? E aí a gente tem algumas afirmativas aqui. Aquele artigo que eu mandei para vocês, mandei lá no grupo, né, do Diogo Vasconcelos Silva, e ele vai dizer assim, depois de não muitos dias, olha que interessante, chama a atenção dele também, né? Depois de não muitos dias, que é como está lá na parábola, é rapidinho, não demorou muito tempo, não demorou meses para acontecer a negociação da terra, foi rápido. O filho mais jovem transforma a sua parte em dinheiro, né? Aliás, a gente falou da importância do pai, né, nessa sociedade patriarcal, a figura do ancião, a maneira de andar do ancião, que caracteriza o respeito àquela sabedoria, né? Até hoje, nessas regiões, grandes empresários pegam às vezes lá seu helicóptero, descem de helicóptero lá numa vilinha e pedem para o pai uma opinião sobre o que vão fazer. Tamanha a importância dessa figura paterna, né? Então imagine quão chocadas as pessoas que ouviam isso estavam, né? Então, depois de não muitos dias, esse filho mais jovem transforma a sua parte em dinheiro. E claro, né? Por que ele tem que vender rápido e picar a mula? Por quê? Você acha que ele vai ser aceito naquela cidadezinha, naquela vila pequenininha? Quando a vila inteira soube que ele pediu a herança, o que a vila faz com aquela pessoa? Já ouviram assim? Nem precisa ir muito para trás na história, porque acho que até na nossa contemporaneidade isso deve acontecer em lugares muito pequenininhos. Nossa, ela se divorciou. É ela que é o problema, ele não. É ela, né? A culpa é dela. Na sociedade machista, a culpa é dela, claro. E aí é quase que demoníaca a personagem separada, não é verdade? Meu Deus, a vila inteira sabe. E as pessoas têm um preconceito, né? Nessa época, você imagine se ele não saísse da cidade. Ele seria enxotado de lá, ou receberia muitas repressões, sofreria bullying, né, da sociedade. Então a razão, diz Diogo, para a necessidade de se apressar à venda da terra é fácil de compreender. Para qualquer lado que se volte, ele é saudado com espanto. Olá! Mas a pessoa pensa assim, é o que pediu herança, é o que quer matar o pai, é o que matou o pai, né? Ou é aquela vilazinha, nesse exemplo que demos, que vai falar, oi, bom dia, tudo bem? A pessoa sai, é separada. E é o que ele diz, ele é saudado com espanto, com horror, com ódio e rejeição pela comunidade. Então ele tem que vender rapidamente mesmo, ele tem que ir embora,
O apego do camponês do Oriente Médio à sua terra é tão antigo que se perde na história. Gente, isso é desde a época histórica dos patriarcas, né? É desde aquele momento. A terra prometida. É sagrado isso, né? As propriedades da família são partes integrantes da identidade pessoal do nativo do Oriente Médio. Não se vende terra. Isso aqui é da nossa família, faz parte, está toda a nossa história aqui. Nossa ancestralidade, nossa cultura. E isso vai ser continuado. Assim sendo, ordinariamente, de forma comum, a venda de uma propriedade se arrasta, olha lá, por meses a fio. E ainda pode ser que não dê negócio no final. Porque a pessoa diz, não, no fim não vamos vender, não vamos. Mas o pródigo a realizou apressadamente e foi embora. Parece estranho para a gente isso. Porque para nós, como eu disse, muitos de nós não temos esse vínculo com a terra, com a propriedade. A gente vende, se desfaz com mais facilidade, vamos dizer assim. Se você não entende o contexto, isso aí passa, mas para que isso? O que isso é importante, vender rapidamente? Não tem problema nenhum, né? Mas é importante entender nessa perspectiva, tudo bem? E ainda se formos mais a fundo, a própria lei mosaica dizia que os filhos não podiam abrir mão da terra dos pais. Então ele infringe a lei mosaica. Então essa comunidade não ia aceitá-lo mais, com certeza. Então tem que sair, né? Essa mulher separada vai ter que sair da vila, ir para outro lugar, onde não é conhecida, né? É mais ou menos esse aspecto. Então, ele continua aqui, ó, ainda dando esse contexto, né? Espera-se que o filho mais velho reaja de duas maneiras. Primeiro, ele deveria recusar-se a aceitar sua parte em voz alta. Ah, obrigado, Dê. Ele deveria recusar-se a aceitar a sua parte em voz alta, como protesto contra as implicações do pedido de seu irmão. Então, o filho mais velho deveria se pôr à frente ali e dizer assim, eu não aceito a minha parte na divisão. Isso é o que culturalmente deveria ser feito. Mas o que ele faz? Nada. E por que o irmão mais velho não fez isso? Depois a gente vai abrir esse leque. Então a benfeitora vai no âmago, ela vai pegar o perfil psicológico do que fica também. E isso os estudiosos fazem muito bem. Se você pegar esses livros especializados, principalmente de Kenneth Bailey, que trabalha muito bem as interpretações de Lucas, ele já trabalha esses aspectos. Inclusive nessa condição de a parábola se chamar a parábola dos dois filhos, né? Ou dos dois filhos equivocados. O seu silêncio sugere fortemente que o seu relacionamento com o pai não era como devia ser. Não estou muito preocupado com meu pai, se ele vai sofrer ou não, porque vai ter que dar herança. Não estou muito aí. Aliás, acho que foi até bom meu irmão pedir, que Deus já também ganhe minha parte, que eu já quero pedir, mas não tenho coragem. Então, já que ele pediu, que bom, fez meu trabalho, sujou as mãos. Vocês entendem que também tem, eu queria fazer isso, mas não tenho coragem. E ainda fico e passo de bonzinho. E ainda passo de bonzinho, né? Sou o que ficou, que estou aqui cuidando do pai. O seu silêncio sugere, então, fortemente que o seu relacionamento com o pai não era como devia ser. Primeiro aspecto. E segundo, nesse ponto, o ouvinte, a testemunha ocular, ou nós, futuramente o leitor oriental, aqui ele se refere ao leitor oriental, também espera que o filho mais velho apareça verbalmente na história e assuma o papel tradicional de conciliador. Eles estão esperando isso. Não precisa nem esperar acabar a história. Você começa a ler e fala, não, vai acontecer isso. Mas não acontece, né? Então imagina para quem está ouvindo isso. E lembrem-se, falamos semana passada, Jesus conta essa parábola num momento em que ele é convidado para um almoço e para almoçar com ele convida pessoas consideradas pelos fariseus impuras, publicanos, pecadores. Então nós temos um grupo impuro numa visão
publicanos, pecadores, e outro grupo puro, fariseus. Jesus está fazendo aqui, uma historinha para dizer assim, isso aqui é filho pródigo, isso aqui é filho que fica. O fariseu é o filho que fica. O que sai, o que é impuro, o publicano, o pecador, é o filho que sai. Ele também vai fazer uma correlação para o contexto histórico. Porque ao escanear que as pessoas pensavam isso, não é mestre, porque se fosse mestre não se relacionaria com pessoas impuras. E como a Adri disse muito bem, todo aquele aspecto ritualístico da pureza, né? Então, não é mestre coisa nenhuma. Não só é mestre, como usa parábola para ensinar até esse aspecto, né? Então, até isso, Joana de Ângeles vai desdobrar. A terceira parte é escolhida tendo como base a intimidade de seu relacionamento com ambas as partes em conflito, né? Nesse caso, o papel de reconciliador é lançado sobre o filho mais velho, por todas as pressões e evidências do costume e da comunidade. É o mais velho, é o que em tese já tem mais experiência, é o que vai herdar a parte maior, né? É o primogênito. Numa cultura, numa sociedade patriarcal, o primogênito é o substituto do pai. O filho mais velho, entretanto, permanece em silêncio. E permanece em silêncio porque ele também recebe a parte na herança. Também recebe, né? Mas que bom, como a Ari disse, me saí de bonzinho, não precisei pedir. Ele vai dizer, se o filho mais velho odeia seu irmão, assim mesmo tenta, segundo o contexto, põe a máscara, veste a persona, incorpora a persona e vai lá fingidamente reconciliar, por amor ao pai. Por amor ao pai. Então, gente, vamos pensar agora um pouquinho na perspectiva do pai. Coitado desse pai. Primeiro ele ouviu uma frase assim, pai, quero que você morra. Depois o filho mais velho que deveria intervir disse assim, pai, eu também quero que você morra. Porque ele não interveio. Esse verbo é muito difícil de conjugar. É mais fácil entender a parábola do que conjugar o verbo intervir. Ele não fez nada, fala isso. Ele não fez nada. Então você imagina esse pai. Você acha que esse pai está sofrendo? Está sofrendo, não está? Esse pai está com o coração partido. Vamos pensar num pai familiar, que ensinou esses filhos, que ensinou a lei mosaica, né? Desde pequenininho, entendendo lá, lendo o Torá. Esse pai está com o coração partido. E o mais impressionante dessa parábola, e aí a gente percebe como Jesus é o mestre dos mestres mesmo, né? Porque ele está dando um ensinamento muito grande aqui. Ele está dizendo que há um pai que, independentemente do que os filhos façam, ama. Ama. Jesus está dando uma nova visão de Deus, desse Pai Criador, que é muito diferente da visão daquela interpretação religiosa da época, que é um Deus exclusivista, que é um Deus punitivo, vingativo, que é um Deus que ama, mas ama conforme eu vou barganhando, conforme eu tenho interesses, conforme eu vou dando uns cordeirinhos. É um Deus que privilegia alguns porque exclui, exatamente. E ele está dizendo, não é isso. Esse Deus é um Deus que ama, independente do que seu filho faça, independente. E isso as pessoas, os camponeses, já tinham se ligado, já estavam atentos a isso. Pô, mas esse pai aceita tudo. E na perspectiva psicológica, a gente pode pensar que, por mais que o ego se desvie do caminho, o self sempre conduz de volta a ele. Sempre. De forma amorosa, sempre faz esse ego voltar-se para o eixo, para entender os valores transcendentes da vida.
Para de ficar dando cabeçada, sofrer. Olha com outros olhares e faz desse sofrimento oportunidades de crescimento. É esse. Essa é a dinâmica ego-self, do eixo ego-self. Porque o self é o que dá a capacidade do ego ressignificar, ter novas lentes. E aí a gente começa a perceber como é importante sair. Porque é na saída que esse ego inflado quebra a cara, cai no chão e percebe que não é tudo isso. Entra em contato com as suas fraquezas, entra em contato com as suas limitações e estabelece o eixo de volta com o self. E cresce. Porque estabelecer o contato com o self é o quê? Reconhecer a sombra. Tornar consciente a minha limitação. Bom, então agora o pitbull está mais fácil de estar sob controle. Eu já sei algumas coisas sobre ele. Perfeito, pessoal? Não significa que eu vou deixar de ser. Já conversamos sobre isso? Tem nada a ver. Reconhecer a sombra é um passo. Deixar de ser é trabalho para muitas existências. Muitas existências. Muitas existências. Mas quando eu falo muitas, é muitas mesmo. É para planetas, para mudanças de planetas, né? Mudança de hierarquia planetária, que é a mudança do espírito que vai acontecendo ali. Então, a gente tem que parar com essa ideia de querer ser santinho e santo do dia para a noite. Não vai dar. Isso é só máscara. Já conversamos sobre isso. Né? Nem isso a gente sabia. Nem isso. Nem isso. A gente já sabia. E parar com a ideia de tem que resolver. Né? Não tem que resolver. Identifiquei aqui o quão egoísta eu fui porque achei que dava conta, o quão ingrato eu fui com meu pai. Eu identifiquei tudo isso em mim. Isso não vai desaparecer. E não vai resolver. Então agora eu vou suportar isso, vou lidar com isso, vou devagarzinho conscientizando isso e em cada situação vou percebendo isso em mim e tentando me esforçar para vencer. Não significa nem que eu vá conseguir, mas eu me esforço. Como diz Kardec, esforço para domar as más tendências, a sombra que foi conscientizada. Aí nós estamos no caminho do progresso. Aí a gente é o verdadeiro espírita, que identifica os aspectos das deficiências, se conscientiza e se esforça por vencer aquilo. A sociedade acha lindo quem é fraco, quem chora, quem não conquista as coisas. Nossa, parabéns, Vaninho, você foi derrotado. Não, a sociedade não vê assim. A sociedade não diz assim, poxa, que experiência boa você teve de crescer, você vai ser melhor agora enquanto pessoa. Não vê assim. Mas assim, nossa, não conquistou, não conseguiu, não ganhou. Né? A gente vive a vida exterior. E aí essa sociedade impõe para nós aspectos do ego. E se eu ficar na cisão, vivendo apenas esse aspecto do ego, eu perco o sentido existencial. Eu perco a conexão com o self, que é quem dá o sentido. E se eu perco o sentido transcendente da vida, porque o sentido da vida não é os aspectos do ego. O sentido maior da vida são os aspectos do self, os valores do self. As possibilidades, as potencialidades do ser humano, as conquistas que eu tenho na vida, as experiências que eu tenho em vivenciando as situações, sejam elas felizes ou desagradáveis. Aliás, aprendemos muito mais nas situações de dificuldade. Tudo isso que fica como aspecto positivo é do self. Agora, o ego não vai ver assim. O ego vai querer ganhar dinheiro, ter um carro bom, ter uma casa boa, ter uma roupa boa, aparentar estar bem, viajar todo fim de semana, postar no Facebook que está sempre alegre, feliz, maravilhoso, comendo bem, cheio de gente ao redor. Isso é o aspecto que a sociedade vai valorizar. E se eu vivo para essa vida, aí a gente vive sem sentido. E agora você pensa o que é pior. Uma educação que educa os seres para as questões do ego. Você tem que ser o melhor. Não importa o que aconteça, você tem que vencer. Não ensina assim, seja solidário com o seu colega e cresça com ele. Não, seja melhor que ele. Não importa se você tem que fazer algumas coisas para deixar ele para trás. Isso é uma educação mutiladora, não tem mais espaço para isso. A sociedade do futuro, uma sociedade cristã verdadeiramente, não pensa dessa maneira.
A gente cresce junto. A gente cresce com o que eu gosto de fazer, o que me torna feliz. Porque o importante para mim é trabalhar no que me faz feliz, inserido num ambiente que eu possa atuar com o que eu estudei, que eu possa auxiliar as pessoas, ser digno naquilo que eu faço. E naturalmente eu tenho um retorno financeiro para isso. Mas não é o principal. Né? Então isso leva tempo para a mudança acontecer. Então, enquanto isso, quais são os mecanismos que o self faz para esse ego voltar para o pai? Depressão é um, ansiedade é outra. Né? E vários outros conflitos existenciais. Porque Joana de Ângeles vai dizer já no início do livro Conflitos Existenciais, todos os convites que esse self vai fazer para esse ego voltar para o eixo, para entender o sentido da vida. Né? E Jung dizia isso muito bem. Quando a depressão chegar, né, não usava esse termo, mas é o sentido assim, quando algo que é ruim para o ego chegar, acolha isso, porque isso é ótimo para o self. Vai fazer você ter um novo olhar sobre as coisas. Né? Não sei se fica claro isso. Então, finalmente, o pai dividiu os seus bens entre eles. Desta forma, o filho mais velho também se beneficiou com a transação. Ele sabe que o pedido é impróprio e que se espera que ele seja negado com sonoras afirmações de lealdade infinita ao pai. Entretanto, ele aceita em silêncio. Interessante isso. Então, naturalmente, o filho não pode ficar na aldeia, como nós vimos. Seguindo o nosso raciocínio, o filho sai da aldeia. E aí, isso também é um abalo, o filho sair, porque as pessoas esperavam que alguma coisa ia acontecer aí. O pai tinha que ser enérgico e não deixar o filho sair. As pessoas pensavam que na última hora o irmão mais velho ia intervir, né? Mas nada disso do que a cultura mostrava acontece. Ou mesmo o filho ia se arrepender. Nossa, desculpa, né? Mas não, nada disso acontece. Então as pessoas ficam chocadas. Meu Deus, ele foi embora mesmo. O irmão mais velho não fez nada. Né? Nada disso acontece. Então o filho rompe essa unidade familiar e essa unidade da propriedade comum, esse sentido gregário que nós falamos. Gente, se coloca no lugar dessas pessoas. A gente está falando da Palestina do século I. Tinha luz elétrica? Tinha energia elétrica? Tinha. Não tinha geladeira, não tinha televisão, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. É muito mais difícil você sobreviver se você está separado. Se você não tem nada disso, se você lida com a terra, se o teu trabalho é no campo, é nos animais, é na questão da terra, é muito mais fácil permanecer unido. Você cuida de uma coisa, eu cuido de outra. As comidas vêm da onde? Não vem do supermercado. Vem ali, da região, do lado da casa, lá das galinhas cultivadinhas, da ovelha, do novilhozinho, da plantação A, da plantação B, ali do trigo que vai fazer o pão, do milho. É isso. Então não tem sentido sair. É isso que a hermenêutica propõe, que a gente vá para aquele mundo, para aquela época. Né? A gente começa a entender melhor daí as coisas. Então ele rompe essa unidade familiar e dessa propriedade comum. E aí começa a evidenciar isso que você apontou muito bem. Já tem um problema aí. Esse filho tem características, impetuosidade, talvez ingratidão, né? Não sei. Mas ele sai, ele vai para o mundo. E a aldeia percebe esses problemas da família. Então inicia-se aí uma viagem desse filho a um país longínquo. Ele cruza um portal. Ele sai de um estado de sono aí. A vida lhe dá um convite, um chamado, e ele sai desse estado de sono e vai para a vida. Né? E aí Joana de Ângeles trabalha algo importantíssimo. Ela vai dizer assim:
Então inicia-se a jornada do filho mais novo. E aí a benfeitora diz assim: a viagem para longe é uma busca arquetípica, ou seja, você é ser humano, então você tem isso. Tudo que é arquetípico é um padrão comum de comportamento que nos torna humanos. Não é à toa que não precisa ensinar ninguém a ser mãe. Vai ser mãe naturalmente, quando tiver o filho. Tanto que diz que nasce o filho, nasce a mãe junto com o filho. Porque é arquetípico esse padrão de comportamento. É arquetípico a gente viver como vivemos, no sentido do que fazemos, porque é da espécie humana. E isso está registrado no nosso psiquismo. A gente só atualiza isso em cada existência. Adequa o arquétipo para a nossa contemporaneidade. Ele é atualizado. Ser mãe há 5.000 anos atrás é diferente de ser mãe hoje. Mas é o mesmo ser mãe no sentido do cuidado, do cuidar. O que muda é como fazemos isso. Perfeito? Então isso é arquetípico. E se é arquetípico, é um padrão de comportamento crescer psicologicamente. Porque nós somos criados para sermos o Cristo, deuses perfeitos. O quão perfeito é possível o Espírito ser. Somos perfectíveis, não vamos ser como Deus, né? Então nós temos que trilhar essa jornada. Se a gente se acomoda e cai no estado atual, lembram lá que nós falamos da jornada? De tempo em tempo chacoalha. Abala as estruturas para ver se o progresso acontece mais rápido. Então aí a gente já começa a perceber que Joana de Ângeles vai dizer que esse jovem que sai, que experiencia a vida, que vai para o mundo, ele faz a jornada, diferente do outro que fica. Então a viagem para longe, sair da aldeia, é uma busca arquetípica de heroísmo, de crescimento, né? De conquista do desconhecido, de infinito, que não se concretiza. Porque o objetivo consciente é qual desse jovem que quer ir embora de casa? Por que ele está pedindo a herança? Então, o Joana de Ângeles consegue trabalhar esse aspecto psicológico agora desse jovem. Por que ele pede herança? Porque ele quer curtir a vida. Olha aqui, ó, era o prazer. Ficar aqui cuidando do meu pai, nessa idade, tenho tanto a aproveitar. Vou saber quando vai morrer. Daí eu já estou velho também, para aproveitar a vida. Gente, tem gente que pensa assim até hoje, tá? Tem gente que pensa assim até hoje. Interessante isso, né? Então, cada um de nós tem um processo para despertar. Talvez essa pessoa que está ali cuidando, feliz, se dedicando, já despertou. E está trilhando a sua jornada nesse processo. Está honrando com aquilo que se comprometeu. Enquanto aqueles que abandonam, depois vão ter que dar conta disso, né? Então, nesse sentido, a viagem para longe não se concretiza no sentido de crescimento, porque ela tem um objetivo egóico. Ela não é uma viagem impulsionada pelo self, para ganhar valores transcendentes. Ela é egóica. Eu quero ir para o mundo e para a vida. É igual a gente, na juventude, que estamos voltados para o exterior e a gente quer o quê? As coisas do ego. Eu quero um bom trabalho, eu quero ganhar dinheiro, eu quero constituir uma família, eu quero pagar as coisas de casa, eu quero meu filho em boas escolas, e para isso eu preciso de um monte de coisas, e a gente está no mundo, está na vida, fazendo acontecer. E dando pouco valor para os aspectos internos. Não é assim? Daí vem a maturidade, 40, 45 anos, meio do caminho, hoje um pouquinho mais, a gente vive um pouco mais. Aí o self começa a ficar um pouco maior, no sentido de ser percebido pelo ego. E aí a gente pensa assim, poxa, queria tanta coisa, consegui tudo o que eu queria, mas está faltando alguma coisa. Ou queria tanta coisa, não consegui nada, trabalhei igual um louco, não consegui nada do que eu queria, então, será que a vida é isso? Perdi tanto tempo, não vi meus filhos crescerem. E aí começam a vir os aspectos do self.
E a gente vai moldando a vida agora para um segundo momento, que é voltar-se para dentro. E aí é o melhor da vida. Porque aí aquelas coisas que tinham tanta importância, a gente já percebe que não são tão importantes assim. E agora coisas que a gente valoriza com muito mais importância, é o que nos alimenta a alma. Vocês conseguem perceber isso? E aí às vezes a gente vai valorizar muito mais um momento que você está com alguém que você gosta, do que um tempo que você está trabalhando para buscar dinheiro para. Né? E Jung vai dizer que essa maturidade faz naturalmente, nessa conexão do ego ao self, que a gente dê menos importância para as questões do ego. E se a gente dá menos importância para as questões do ego, Jung vai dizer que é natural que a vida fique mais simples. A gente começa a viver de uma maneira mais simples. Agora a gente tem um carro, mas não importa qual é o carro. Faz tudo a mesma coisa. Agora a gente tem uma casa, mas também não importa qual é a casa. O importante é ter o lar. E aí eu me lembro daquela oração maravilhosa, né? Não importa se é uma mansão, se é uma casinha de pequenininha, uma tapera. Gratidão. Poema da gratidão. Porque a gente começa a ver o mundo no olhar do self, um ego que está sintonizado no eixo. E aí a gente vê... Importante é ter isso. E aí a gente vê um Jung riquíssimo no aspecto material. Gente, Jung casou com a segunda maior riqueza da Suíça. Emma Jung. A segunda maior riqueza da Suíça é da família da esposa de Jung, de Emma. Bom, tanto que ele não se preocupava com nada, né? Você começa a olhar o histórico da vida, as viagens. Tem uma narrativa interessante, que é a primeira viagem de Jung com Freud para as Américas, para os Estados Unidos. Primeira viagem de navio. E Freud não tinha a riqueza de Jung. Quer dizer, a riqueza da família de Jung. Então eles chegam juntos no navio e Freud diz assim, bom, vamos, né? E ele entra na classe mais inferiorzinha lá, sei lá, terceira classe, sei lá qual é. A piorzinha, mais barata. E Jung diz, bom, eu tenho receio que Emma já providenciou tudo para mim. Ela que resolvia tudo para ele, ele nem se preocupava com dinheiro. E, obviamente, ele ia para a primeira classe. Né? Então, essas narrativas são interessantes para a gente até entender, mas o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que Jung, com a riqueza que tinha, como ele decide viver? Na casinha lá do campo, ao redor do lago, sem energia elétrica, fazia fogo na lenha, cortava a lenha, vivia tranquilo, modelando argila. Né? É essa conexão, mostrando que era rico. Perfeito. Aquela frase que a gente gosta de brincar, né? Tem pessoas que são tão pobres que só tem uma coisa na vida, dinheiro. Né? Então esse é o sentido de que a gente se volta para esses aspectos. Então, quando a jornada é egóica, a gente não cresce para os valores transcendentes. A gente está na busca do mundo. É aquele sol que está indo para o meio-dia. Primeira metade da vida. Depois a gente começa a vir para a segunda metade da vida, é o sol descendente. Né? E aí a gente vai valorizando outras coisas. É natural que seja assim. É arquetípico. Primeiro sai para o mundo, depois volta para dentro. Né? O que não significa dizer que pessoas jovens não têm esse olhar interno. Isso independe, porque esse processo de crescimento é muito particular. Então, esse jovem que sai primeiro na busca, ele também vai aprender. Porque esse self, como é uma força unificadora, vai ter que trazer esse ego para se relacionar no eixo, ele direciona esse retorno, que é o que vai acontecer com esse jovem. Chega uma hora que ele percebe que essa busca do prazer, da não responsabilidade. Aliás, tinha muita coisa para fazer lá com o pai. Né? A Vanice que o diga, né, Vanice? Quando a gente tem o trabalho com a terra, com os animais, acorda às 5 da manhã, vai dormir não sei que horas e não para. Porque uma hora tem que tirar leite, depois tem que tratar não sei o quê, depois tem que fazer não sei o quê, depois tem que cuidar lá dos... É muita coisa. Né? Mas a não responsabilidade era a busca desse jovem.
A violência do abandono ao pai idoso. A exuberância do egotismo, já parte de um primeiro ponto ali, o egoísmo. Então olha aquele sentido do ismo, de movimento da psique em torno do ego, que é um movimento adoecido do ego, não é um movimento saudável. Qual é o movimento saudável do ego? No eixo. Eu estou aqui, buscando as coisas do mundo, mas eu não sou só isso, eu tenho outras coisas que me dão prazer e felicidade. Então eu trabalho, tenho meu dinheiro, o que eu consigo comprar, beleza, o que eu não consigo não me atormenta, porque eu tenho outros aspectos que fazem a vida ser muito mais interessante do que isso. Esse é o equilíbrio, é o caminho do meio, é o que o taoísmo explica, né? E desprezo pelo irmão mais velho que trabalha. Então aí já começa a ver essa dificuldade de relacionamento, né? Então ele sair de casa. O sair de casa significa essa postura de inflação do ego. Geralmente é assim. Geralmente a gente vai para a jornada achando que vai resolver tudo. E aí a gente quebra a cara, né? Justamente para reconhecer nossas limitações, né? Então ele sai. Aqui é importante a gente entender, essa imagem aí não é à toa. Ele sai com a sandália. Consegui achar essa sandália, né? Que eu falava para vocês que você vai caminhando e vai grudando sujeira no meio do dedo, porque essa sandália aí, estilo franciscano, né? Depois virou o nome, né? Na época não era. Sai com a sandália, sai com a túnica, que é a roupa característica do cidadão judeu. Escravos não usavam essa roupa. Os escravos não usavam sandália, e os escravos, a túnica era diferente. E ainda era amarrada na cintura. Lembram lá de Jesus, quando vai mostrar para Pedro sobre quem é o maior, né? Que ele tira a túnica e amarra exatamente como escravo. Quando ele faz esse gesto, Pedro diz assim: nossa, ele está dizendo para mim que a posição que ele ocupa agora é de um escravo. Ele entendeu. E é o mestre sendo um escravo, né? Então Jesus está dizendo assim, quando a gente está na posição de humildade, a gente consegue crescer. Agora, Pedro, você que está aí, se achando gostosão, você está aqui, com o ego além das medidas, você vai cair. Não é à toa que ele nega o Cristo 3 vezes, porque ele se achava né? Por desconhecer a sua sombra, as suas limitações, é que ele falha. Porque Jesus vai dizer para ele: Pedro, você vai me negar. E ele poderia pensar numa autoanálise relacionando-se com a sombra. Se você está falando e você é o cara, porque eu já convivi um tempinho com você, então eu acredito, deixa eu olhar para mim e ver por que eu não vou te seguir, por que eu vou te negar. E aí ele ia encontrar, né? E encontrar, não, realmente, eu sou uma pessoa que pensa mais em mim do que em você. Se eu tiver que optar entre a minha vida e a sua, é a minha primeiro. E dos meus. Então, com certeza, se você estiver numa situação difícil, que eu ter que falar que eu te conheço vai trazer prejuízos para mim, eu vou te negar, porque afinal eu só penso em mim, eu sou egoísta. Se ele tivesse essa percepção, quando a situação acontecesse, isso estava mais consciente, daria mais possibilidade reflexiva. Mas não, ele não tem isso consciente. Tanto que ele diz o quê? Ele nega a sombra. Ele fala o quê para Jesus? Eu te negar? Nunca! Eu vou até onde for preciso por você. Ignorância da sombra. Então eu estou aqui, num patamar que eu me acho mais, e aí eu caio. Então, importante esse sair de casa, essa postura de inflação, né? E aí a postura de inflação do ego representa um estágio do desenvolvimento psicológico, todos nós temos isso, em que o ego identifica-se como sendo o self. Lembra que a gente brinca que o ego é um bom mordomo da casa, mas não é o dono da casa? A casa não é dele, ele é um usufrutuário da casa, ele vai ter que devolver a casa para o dono quando o dono pedir. Mas ele acha que é o dono. O dono deu uma saidinha, ele acha que é o dono da casa. E quando o dono vem pedir, ele inventa algumas coisas para esse dono não falar nada, ficar lá para ele continuar achando que manda na casa. Os mecanismos de defesa.
Então, a gente se identifica como sendo o próprio self. É um ego identificado como sendo self, mas ele não é. Um ego inflacionado. Tão inflacionado que vai ter que estourar. Porque toda vez que o ego se encontra com o self, o ego sofre. O ego percebe que não é esse caminho aqui, ó, que eu estou tomando. A vida não é isso aqui. E isso dá um medo, porque tudo que eu vivi é uma ilusão, uma mentira. E aí, então, toda vez que o ego olha para o self e percebe, isso descentraliza o ego. Isso é importante. Tira o ego do centro da psique. Aquela psique girando em torno do ego, didaticamente aqui para a gente entender. Tira o ego da sua visão de vida. Eu sempre achei que quando eu tivesse isso aqui eu estaria tranquilo. E a vida está mostrando que não adianta ter isso aqui. E aí é isso que Jung diz, que é uma questão moral. O encontro do ego com a sombra é uma questão moral. Por que Jung fala isso? Porque faz o ego rever posicionamentos. Eu acreditava nisso até aqui, e agora eu vou ter que ficar abalado. Será que é? Isso é uma questão moral. E o ego vê isso com bons olhos? Claro que não. Claro que não. Por isso que a gente cria todos os mecanismos de defesa possível, né, para impedir isso. Mas por mais que eu impeça, eu só atraso o processo, porque o processo é de encontro. Então, só a gente não impedir o encontro de acontecer já é um avanço, porque naturalmente isso acontece. O inconsciente quer vir para a consciência. O self não é unificador? Não é uma das características que a gente estudou lá do self, a unificação. Então, como o ego não vê a sombra aqui, ele se acha mais importante. Então, essa postura de que o que eu penso é certo, que leva a atitudes de preconceito, é um ego inflacionado. A gente vê muito isso agora em período político, em período de eleições. Egos inflacionados. É o que você mais vê no Facebook da vida. Pessoas que fazem discursos enormes para dizer assim, o que eu penso é verdade e o resto está tudo errado. São pessoas com ego inflacionado, como cada um de nós, porque todos nós somos assim. Só basta só você ver onde que o ego inflacionado manifesta na tua vida. Aí é aquele despertar, né? O famoso cair em si. Quando é que cai em si? O despertar de Joana de Ângeles e Kardec é muito particular. Naquele exemplo que a gente gosta de Emmanuel, alguns cantarolar do pássaro aprendem. Então ele coloca lá uma coisinha, dele vê a confusão e o caos que aquilo gira, e ele aprende com aquilo. Ele fala, não é esse o caminho. Desperta. Né? Reconhecer o pitbull, segura ali um pouquinho. Agora outros, não. Precisa da explosão de dinamite. Às vezes vão desencarnar, reencarnar, desencarnar, sei lá quantas vezes, para daí cair a ficha. É o cair a ficha. É o momento em que eu conscientizo de que aquele comportamento é equivocado. Isso é muito pessoal. Né? Tem pessoas que vão precisar de vários processos para isso. Quando você está lá debilitado, às vezes no hospital, é o momento em que o ego está mais, com a crista mais baixinha. Então o self tem mais capacidade de se relacionar no sentido do ego ouvir. Então aquele momento do hospital que eu estou lá, eu até penso assim, poxa, minha vida não está legal, eu tenho que dar um novo rumo, esse caminho que eu estou tomando está me fazendo mal, está ali fluindo o eixo. Mas aí eu saio, volto para as atividades do dia a dia, daqui uma semana eu já sou o mesmo que eu era. Já esqueci esse self, continuo. Então precisa de alguma outra situação. Então que explosão de dinamite é essa? Não sei. Cada um tem uma característica, né, mas vai acontecer, tá? É o cair em si, que é logo depois, né? Aqui ele está saindo de casa, a gente está indo para o mundo achando que esse é o melhor caminho, porque a gente está neurotizado nessa postura e acha que vai se dar bem por aí, que essa é a função da vida. E a gente vai ver que não é. Né? Então esse é o perigo nesse estágio, como a gente não vê a sombra, porque essa pessoa, por exemplo, não vê a sombra, ela acha que ela está certa. Né? Saulo achava que estava certo em perseguir Gamaliel. Afinal, como é que ele dizia tudo aquilo que era contrário a todas as leis que ele estudava, que eram perfeitas, corretas e únicas? E quem não chegasse
e não se acomodasse a essas leis, estava errado. É um ego que se acha Deus. É só essa maneira de ver, que leva ao preconceito, que leva à exclusão, que leva a achar que a minha religião é melhor que a sua, que leva a achar que o meu Deus é melhor que o seu, que leva a achar que o meu país é melhor que o seu, que leva eu a fechar as portas, que leva eu a criar muros, que leva eu a dividir. Que ele fez, porque nós temos o livre-arbítrio, a gente escolheu, decidiu, isso está registrado no nosso psiquismo. Mas eu acho que eu estou certo, tá? Eu saio de casa armado porque eu vou assaltar e eu acho que eu estou certo, porque afinal eu fui desprestigiado na vida, eu não tive condições, o mundo me puniu, então nada mais justo que eu também puna as pessoas. E eu mato, roubo o tênis, roubo o que eu quero roubar e durmo tranquilo. E se me falarem que isso é equivocado, eu vou dizer, não acho que é. E se eu for preso por isso, eu vou dizer, e quando eu sair daqui eu vou terminar ainda, porque eu vou matar a família daquele que fez aquilo. Enfim, eu acho que eu estou certo. Então, para a gente entender isso, a gente tem que ler O Céu e o Inferno, quando Kardec vai trabalhar sobre o Código Penal da Vida Futura e vai dizer sobre a questão do arrependimento. Aí é o ponto-chave, basilar para toda a ideia. Então, enquanto eu acho que eu estou certo, adianta intervenção pedagógica para esse filho que acha que está certo? Adianta o pai ficar gastando saliva? Não adianta. Tem que quebrar a cara e aprender com a vida, às vezes, né? Então, Deus não intervém no sentido de você ter que reparar algo que você acha que você não respeitou a lei, que você está certo. Então, não adianta eu desencarnar e a vida, os meus benfeitores, meus protetores, ele assim, Wagner, ó, você matou 3 pessoas para roubar um tênis na existência anterior. Sim, matei, claro, mas só fiz justiça. Adianta? Não, porque eu ainda não entendi que eu infringi a lei. Mas isso está registrado. Enquanto eu não entendo que eu infringi a lei, isso não me vem para ser reparado. É como você internar uma pessoa viciada em alguma droga contra a vontade. Ela não quer melhorar. Então ela vai fugir, ela vai sair, ela vai reincidir, né? Ela tem que querer, ela tem que reconhecer que ela está doente, que ela precisa de ajuda, para daí ela se submeter, entendendo que aquele tratamento é o melhor, né? Tanto que as melhores clínicas têm porta aberta, porque não tem sentido nenhum estar contra a vontade. Agora, nesse desencarnar, reencarnar, desencarnar, reencarnar, a gente vai aprendendo. A gente vai experienciando uma coisa aqui e aprende uma coisinha aqui. Experiencia outra coisa lá, entende um pouquinho mais da lei, entende um pouquinho mais. Até que desse pouquinho em pouquinho que a gente vai vivenciando e aprendendo, chega uma hora que eu entendo que não pode matar. E isso, quando eu entendo que é uma transgressão, Kardec vai dizer que surge algo em nós chamado culpa. E aí Kardec vai dizer, gente, é maravilhoso ter culpa, porque a culpa significa que moralmente você entende que infringiu, porque enquanto você não tem culpa, o teu senso moral para aquilo lá não despertou. E da culpa, que significa evolução, ético-moral, quem tem culpa está evoluindo ético-moralmente, porque já entende que aquilo é errado, equivocado. Quem sente culpa vai passar para o próximo passo, que é arrepender-se. Poxa, entendi. Mas você percebe que é um processo evolutivo do espírito? Então eu não sei quantas existências eu vou ter que vivenciar para entender que eu transgredi e que eu estou equivocado. E quando eu entender isso, quando eu entender todas essas vidas que eu tirei com revólver para roubar, um tênis, por exemplo, elas vêm na minha consciência automaticamente. Porque aí eu entendi que eu transgredi, e aí eu me coloco no lugar dessas pessoas, e a dor que eu sinto, dizem os espíritos, aí os relatos dos espíritos lá mais para o céu, no final do céu e inferno, espíritos sofredores, infelizes, a dor não é física, mas é pior do que uma dor física, porque é uma dor moral. Tanto que numa sessão Kardec pergunta, mas você sente o quê? E o espírito responde, é pior do que se me atirassem alguma coisa, se me esfaqueassem com alguma coisa, porque é uma dor que eu não sei explicar. Ela fica o dia e a noite, no sentido de que é toda hora na minha mente.
Eu vivencio tudo aquilo que eu fiz. É o inferno consciencial, um estado de consciência. Que bom, despertou. Esse é um momento iluminado do nosso processo evolutivo. Caímos em si. E aí o que vem desse arrependimento? Por favor, me ajuda, me livra desse tormento. Eu quero melhorar, eu quero ajudar essas pessoas. E aí, para eu poder ajudar essas pessoas e a mim mesmo, vem então as oportunidades de reparação. Então, do arrependimento vem a reparação. E aí Kardec vai dizer que essa reparação pode se dar das mais variadas formas ao longo do tempo. Né? Eu posso escolher vivenciar aquilo que eu fiz para alguém. Não sei, pode ser que para mim seja melhor eu me sentir. Não, eu quero sentir isso, que eu vou me sentir melhor, mais tranquilo. Vivenciando isso, é uma forma de eu expurgar isso da minha consciência, esse remorso, essa culpa. Então o espírito vivencia, se for o melhor. Agora, outros podem pensar assim, não, então deixa eu retornar com essas pessoas que eu prejudiquei e deixa eu auxiliá-las. E aí a gente recebe essas pessoas e aí a gente faz de tudo por elas. Né? E essas pessoas às vezes não estão preparadas para nos perdoar. E às vezes elas nos olham e no inconsciente vem aquele aspecto do que a gente causou. Né? E aí às vezes a gente tem os filhos dificultosos, como diz a Alta de Souza. Não, qual que é? Vereda Familiar, de quem que é? Camilo e Teresa de Brito. Né? Tem um capítulo lá, Filhos Dificultosos, que ela vai trabalhar essas relações. Então, veja como a vida é linda. O que a gente tem que entender é que nada se perde, as existências são solidárias e vão se reconstruindo de acordo com a necessidade de aprendizagem de cada um. Mas sem arrependimento não tem por que vir a possibilidade de aprendizagem, de reparação. Porque Deus não quer destruir o filho, né? Ele não quer eliminar o filho que transgrediu. Ele quer que o filho aprenda e não faça mais aquilo. Então ele dá oportunidades de aprendizagem. E essas oportunidades de aprendizagem são provas e expiações no nosso mundo, para o nosso nível, porque a gente não aprende de outro jeito. Agora, em outros locais, em outros mundos, são outras possibilidades. Porque o conhecimento das vidas pretéritas, ela é proporcional à capacidade psicológica desse espírito, à capacidade espiritual mesmo, ao nível de desenvolvimento espiritual do espírito. Então, se eu sou muito precário nesse entendimento, gente, eu não dou conta nem aqui, ó, o que eu vou mexer lá? Não tem nem sentido, os benfeitores nem deixam, a gente nem tem acesso, é bloqueado isso. Agora, à medida que eu vou tendo capacidades, imagine o Cristo, Jesus. Jesus tem consciência desde o momento que foi criado, todas as existências, porque tem perfeita capacidade integrativa de tudo. Pode vivenciar aquilo sem nenhum problema, porque já superou, já resolveu aquela questão do remorso. Né? Como é que você resolve algo que está te incomodando? Quando você está com a consciência culpada de alguma coisa, você dorme bem? Você come bem? Você vive bem? A primeira coisa, quando eu faço algo que a minha consciência acusa, é perder a fome. Primeira coisa. Depois perco o sono. Né? É natural isso em mim. Então, quando é que eu volto para a normalidade? Quando eu resolvo aquilo. Se aquilo está me incomodando, poxa, Wagner, você foi muito rude, não deveria. Vá lá, pede desculpas. Então, pede desculpas. Pronto, é tirar 1 quilo das costas. Agora imagine isso no mundo espiritual, que é ampliado. Imagine quando você não tem possibilidade de resolver isso logo, porque quem você fez alguma coisa não está ali contigo, está encarnado. Ou vai encarnar em outro local, que vai ser diferente do teu mundo, e você vai ter que esperar isso. Imagina a tortura. Então, reconcilia-te enquanto está a caminho, porque depois é mais difícil. Num sentido assim, um e outro, né? Inimigos externos, né? E as obras de André Luiz são lindas mesmo, elas nos trazem muitas coisas, né? Mas o Céu e o Inferno é obra magistral para a gente entender esse aspecto, né? Então, o perigo da sombra do sol do meio-dia, né? Eu olho para tudo isso aqui, nessa postura de inflação,
e não vejo isso, não tenho sombra. Então, sair de casa, psicologicamente, Joana de Ângeles já dá aqui alguns aspectos, vai mostrar para nós uma postura de rompimento ou desconexão do ser com os valores do self. Então ele tem uma desconexão aí do ego ao self, né? A gente pode pensar que todos nós vivemos quase metade da vida fora de casa, desconectado, fora de casa. E depois a gente volta para a casa interna, morada interna, né? Então representa o fugir do self, fugir de casa, fugir das responsabilidades, dos compromissos reencarnatórios. Porque, gente, é difícil honrar os compromissos reencarnatórios, dá trabalho, o mais fácil é viver a alegria, a tranquilidade do ego. É fácil viver pensando nas suas dificuldades, nas suas deficiências? É simples viver fazendo uma análise diária da sua postura com as pessoas? É simples viver percebendo alguns aspectos inferiores do seu comportamento? O mais fácil é você achar que está tudo bem, viver para as questões do ego, né? Então, esse fugir de casa é viver essas ilusões fascinantes, porque são fascinantes, do ego, mas que não alimentam, que são tormentosas, porque desequilibrantes. A gente está desconectado da realidade, do sentido. E se eu não tenho sentido, a vida perde o colorido, né? A gente vai indo para as dificuldades. Então ele rompe com o pai, ele rompe com a continuidade gregária da família, ele rompe com o código de ética da sociedade, ele rompe com o irmão mais velho. Enfim, ele rompe com todo mundo. Não quero saber de ninguém, vou resolver minha vida. E ele vai para um país longínquo, que é como nós vivemos. A gente vive nesse país longínquo por quase metade da nossa vida, né? Se pensarmos assim, nesse aspecto mais amplo, né? De metade da vida ir para fora, outra metade ir para dentro. Mas nesse metade da vida ir para fora tem várias jornadas aqui, né? Vários ciclos que acontecem nesse ciclo maior. Então Joana de Ângeles vai dizer que para todos nós existe um país longínquo, que não é ruim, tá? É maravilhoso, porque é lá que a vida acontece. Você acordou, você saiu do estado de sono. E aí você vai crescer. É lá que a vida estua e tem início. Longínquo, que está longe, né? Afastado, de grande distância. Ensejando, olha só, é nesse país longínquo que ocorrem as oportunidades de crescimento espiritual. Então a gente precisa, por isso que é arquetípico viver para o ego num primeiro momento. Porque é vivendo para o ego que eu descubro que é melhor se conectar com o self. E aí eu consigo deslumbrar, vivenciar as duas coisas. Então não tem nada de mal. O problema é quando eu estou só naquele lado, estou vivendo só para aquilo, né? Tem nada de errado querer um bom trabalho, querer estudar, querer pagar as contas, nenhum problema. Quase ninguém que seja portador de normalidade pode viver indefinidamente na inconsciência de si mesmo. Então é isso que ela diz, sai para o mundo, tem que sair do paraíso, senão você fica no estado de inconsciência, sem descobrir a si mesmo, sem ter contato com a sombra, sem entender as suas fragilidades. É na vida, na experiência que a gente vai fazer isso, né? É melhor ir para o país longínquo, onde a vida acontece e dá experiências de crescimento, do que ficar em casa, dormindo, no estado de sono, daquele estado atual do herói. Quem não abandona seu pai, seu irmão, sua família, não é digno de mim, né? Nesse sentido psicológico de vivenciar. Então é nesse país que a vida acontece, que o ego se experimenta, se percebe a sua realidade e que pode continuar inflacionado ou perceber a sua realidade de servidor. Vocês conseguem entender isso? Para que Deus nos dá essa beleza que é a vida? Para que Deus nos dá a dádiva, um presente que é a vida, que é o corpo físico? Não cobra nada.
Para quê? Para que finalidade? Essa é a conexão com o ego e com o self. Conexão do ego ao self, esse eixo que vai respondendo isso, né? Então é nesse país que a gente também se aproxima de Deus, do self, porque é ali que a gente vai perceber que tem outras coisas. É vivenciando, experienciando, aprendendo, errando, que a gente vai entendendo e crescendo. Filtrando o que é bom, o que não é, o que serve, o que não serve. Quase ninguém que seja portador de normalidade pode viver indefinidamente na inconsciência de si mesmo. Os mecanismos que regem o corpo e a mente propiciam inevitavelmente, olha o self aí como unificador, o despertar dos interesses para aquilo que já não atende aos hábitos. Aquela coisa de viver só para o instinto egóico. Porque repetitivo, sem sentido psicológico, monótono, gente, a vida não é só isso. É isso que ela está dizendo. Então tem algo estruturado em nós, arquetípico em nós, que é o self. O self é o arquétipo da totalidade, né? A forma para eu ser pleno é o self. Como eu vou fazer isso é de cada um, mas todos nós temos a forma. É a forma do bolo, o recheio é particular, mas a forma todos nós temos, né? Então, esse self propicia inevitavelmente o despertar desse ego para sair dessas questões puramente egóicas e despertar essas potencialidades internas, esse herói adormecido que tem necessidade de ir a um país longínquo, onde as experiências são todas novas e desafiadoras. Então é ótimo quebrar a cara, experienciar, vivenciar, porque para um ego que está conectado ao self, ele não quebra a cara, ele aprende. Ele ganha conhecimento, ele ganha experiência, ele se relaciona mais com Deus, ele amplia a percepção da vida, ele ganha amizades, ele fortalece laços afetivos. Vocês entendem o processo? Tudo bem até aqui, pessoal? Beleza? A gente vai dar um tempinho, finalizamos por aqui hoje, senão dá tilt, né? Muita coisa. Mas veja que a gente foi para o país longínquo, saímos. Acontece muita coisa aí nesse país longínquo. Lembrem que é o momento em que a gente passa o portal e começa a experienciar os desafios, né? Então vai vir os testes, vão vir muitas coisas. Vai se aproximar o dragão e eu vou ter que lutar com esse dragão. A gente vai ver o que acontece com esse jovem e principalmente como a vida faz a gente perceber que estamos numa postura inflacionada e nos traz a humildade. Nos faz perceber que a gente não é tudo aquilo. E mais, como a vida faz a gente ressignificar a maneira de ver. Novas lentes do ego para entender aquilo sobre uma nova perspectiva. É nesse momento que o sofrimento deixa de ser sofrimento. Aí o sofrimento não é mais sofrimento no sentido de sofrer, de causar dor. Aí é um sacrifício, é um trabalho santo de entendendo a vida sobre uma nova perspectiva. Então, Senhor, que queres que eu faça? Que é a pergunta magistral do processo da morte do herói. Então, ele precisa cair do cavalo na estrada, ir ao chão, reconhecer a sua sombra e a sua inferioridade, para daí poder subir. Então, é ali que ressignifica, que se conecta com o self e o ego entende que a vida tem um propósito maior do que esse caminho que estávamos tendo. E aí o ego olha para o self, que é o dono, e como humilde servidor diz: self, o que queres que eu faça? Como é que eu posso te servir para crescermos? Né? Essa é a proposta da jornada. Então a gente vai ver como isso se dá com o jovem, que basicamente vai ser o momento em que ele vai comer com os porcos. A gente vai entender toda essa simbologia aí. Perfeito?